assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Versículo 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. 23. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Senhor, nós louvamos a Ti, Pai, porque podemos sentir a Tua presença. Louvamos a Ti porque já pudemos Te adorar, Pai, através de louvores e com a nossa oferta. E nesse momento nós vamos, Pai, pensar a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida, tudo aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração, que o Senhor possa estar me dando graça para passar para a Tua igreja, Pai. Que a Tua palavra possa encontrar em cada coração que está aqui nessa noite, Senhor, terreno fértil, Pai, para que ali ela possa ser semeada e dentro em breve dar muitos frutos. É isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém, queridos? Por favor, por gentileza, tome o seu lugar. Então, eu quero pensar um pouquinho com vocês hoje sobre essa questão de nós estarmos aí no início do ano, né? Poucos dias, nós estamos aí de 2020, e se tem uma coisa que a gente faz muito no início do ano, é montar um planejamento, é estabelecer metas, é estabelecer objetivos. Eu não sei quantos desses objetivos, por exemplo, em 2019 você alcançou. Não sei se você alcançou todos, se você alcançou uma parte, talvez você não tenha alcançado nada. Então eu nem sei como é que seu coração está entrando agora. Não sei se você está entrando mais animado, se você está desanimado, se você está com uma expectativa de que não aconteceu tudo, mas esse ano vai acontecer, vai ser um ano espetacular. Eu não sei como é que está o seu coração. Mas esses versículos, eles trazem uma coisa muito interessante, que fala sobre a questão da conduta da nossa vida, que é uma coisa que muitas vezes eu e você nós não paramos para pensar. Porque nós montamos aquela lista com o que nós queremos, com o que nós desejamos. Mas uma coisa a gente não para se perguntar: será que a conduta que nós estamos tendo é a conduta necessária para eu atingir, não somente o que eu quero, mas principalmente para atingir aquilo que Deus tem para a minha vida? Então, veja aí na sua Bíblia. Quando ele fala aqui, ó, os seus olhos... Não é? Aqui não está, aqui quando os olhos são bons. A palavra, não é? Que no caso é traduzida por bom, pode ser sincero, genuíno, e a gente até em algumas ocasiões pode denotar generosidade. Já os olhos, que está colocado como maus, eles vão ser uma metáfora para falar sobre inveja, sobre uma pessoa, ou sobre a questão da pessoa ser mesquinha, no caso. Então perceba que quando fala olhos bons e olhos maus, ele está falando da conduta da pessoa, na verdade. É a conduta. Então, quando a pessoa ela tem os olhos bons, o que está querendo dizer? É uma pessoa que é sincera, ela é genuína nos seus relacionamentos com a família, na comunidade onde ela está estabelecida com o Senhor. É uma pessoa em que o traço, a marca dela é a generosidade. Agora, quando a pessoa tem esses chamados olhos maus, é uma pessoa que é considerada que é invejosa, é uma pessoa que ela não sabe partilhar, é uma pessoa egoísta, que muitas vezes até se enquadra naquela questão da pessoa negativa, que ela não consegue parar para se alegrar com os outros, e muitas vezes inclusive ela não quer dividir as alegrias dela, porque ela tem medo de perder, tem medo que a pessoa aprenda e possa ser maior do que ela. Existe muita coisa dentro disso. Então o que eu quero que você pare para pensar, e a pergunta que eu quero que você faça é o seguinte: como tem sido a conduta da sua vida? Como você tem agido? Porque se você está dentro desses olhos aqui bons, veja que ele fala, como uma lâmpada que ilumina. Essa questão da lâmpada que ilumina pode ser duas coisas. Ou ele pode estar falando que a luz ela entra no nosso corpo por esses olhos bons, ou a que é a mais provável
é que esses olhos bons me capacitam, não é para o caminho. Que caminho é esse, Bruno? É o caminho que Deus tem para você. É o propósito que o Senhor tem estabelecido para a sua vida. É você chegar naquele ponto, não é? Para o qual você e eu fomos criados. Então, quando eu tenho essas ações, sinceridade, sou genuíno, generoso, isso me conduz ao caminho, não é? Que Deus tem para mim, aos seus planos. Mas, se eu tenho os olhos maus, significa o quê? Que isso vai me levar para uma escuridão, vai me levar para a solidão, para o isolamento. Então eu te pergunto, se você tem essas atitudes dos olhos maus, da inveja, é uma pessoa negativa, é uma pessoa que não se alegra com os outros, será que você vai conseguir alcançar o que você planejou? Será que talvez você nunca tenha alcançado, porque você não tem parado para avaliar a sua vida? Porque não é fácil a gente fazer isso, meus irmãos. É fácil a gente fazer uma autoavaliação? É fácil eu olhar para mim e falar assim, cara, eu estou errando nisso, eu sou um cara egoísta, eu sou um babaca, eu sou um idiota. É difícil a gente olhar e falar isso, são coisas duras, por isso que muitas vezes a gente não faz, mas é necessário, porque o que acontece, se você não faz isso, sabe o que acontece? Você está indo para esse caminho de escuridão. Imagina, quem usa óculos sabe, se você pegar e botar outro óculos que tenha uma lente que não é a sua, fica tudo embaçado, você não vê, você não sabe. É a mesma coisa que acontece quando eu não olho para mim, quando eu não faço essa autoavaliação, quando eu só culpo os outros, eu me vitimizo, amigo, eu vou continuar caminhando achando que eu estou fazendo certo, mas você está indo para a escuridão, você está se distanciando de Deus totalmente, e você vai se afundando cada vez mais sem perceber. Por quê? Porque você não está olhando para si, você não está vendo as suas atitudes. Então, a primeira coisa que eu te falo, nesse ano de 2020, se você ainda não fez isso, faça uma autoavaliação. Como você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor? Avalie, é de acordo com o que a palavra fala? Você acha que Deus se agrada? Faça essa autoavaliação, né? Porque a gente é bom para apontar, mas a gente não tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, né? Já vai aquilo que o pessoal fala? Quando você faz, como é que é assim? Não assim? Você tem um dedo apontando, né? Para a pessoa e 3 para você. Aí por isso que eu faço assim, ó. Entendeu a piada? Que daí ninguém entendeu feia a piada. Vou parar então, não vou fazer mais a piada não. Não vou fazer mais a piada. Mas voltando aqui. Então basicamente é isso. Você tem que pegar esses 3 dedos e apontar para você mesmo e olhar, cara. Tem que olhar. Senão, a gente vive dentro de uma bolha. A gente vive dentro de uma bolha. A gente fica dentro de uma bolha e não sai dela nunca. Por quê? Todos são culpados e eu sou o coitado. Eu sou a coitada. Ah, ninguém me ajuda, ninguém me entende. Então a gente precisa sair disso. Então o primeiro ponto é fazer essa autoavaliação. E se eu perceber que eu estou indo para a escuridão? E se eu perceber que eu tenho os olhos maus? Que eu sou invejoso? Que eu sou egoísta? Aí você pode entrar na presença de Deus, se arrepender e falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, me transforma. Senhor, me faça a sua imagem e semelhança. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Você sabe que a gente fica tão focado em pedir coisas materiais que a gente não olha para a nossa vida espiritual. Eu não sei como é a sua vida espiritual, mas uma coisa eu posso te dizer: ela sempre pode ser melhor. Se você ora 1 hora, você pode tentar orar 1h30. Se o seu tempo de devocional é 2 horas, você pode fazer 2 horas e 15. Nunca existe
um ponto máximo com Deus. A gente sempre pode mais, e quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai se aprofundando em Deus, mais a nossa intimidade vai crescendo com o Senhor. E sabe o que acontece? Aí sim, a minha visão vai sendo modificada. A minha percepção, que antes era só minha, que me levava para o caminho da escuridão, agora é a percepção de Deus. E agora eu estou indo para o caminho. Agora eu estou vivendo os propósitos de Deus. Agora eu estou dentro dos planos de Deus. Os irmãos estão entendendo, amém? Então o nosso primeiro ponto é: eu faço uma autoavaliação, e eu entendendo isso, eu mergulho em conhecer mais e mais o Senhor. Eu busco cada vez mais ter intimidade e relacionamento com Deus. Só assim eu sou transformado. Só assim eu posso ser a imagem e semelhança de Deus. Só assim eu tenho uma fé, meus irmãos, dinâmica. Por que eu falo uma fé dinâmica? Porque muitos acham que fé é só acreditar. Eu acredito em Deus. Eu tenho fé em Deus porque eu acredito em Deus. Até o diabo acredita em Deus. Até o diabo acredita em Deus. Se a gente for parar para pensar nisso. Fé é muito mais além. Fé é eu saber que Deus, Ele é. Deus é através de mim. Deus é através de você. Deus é através de nós como comunidade igreja. Deus, Ele é através das nossas vidas. E a partir do momento que eu entendo que Deus é, e eu vou me relacionando com Ele, eu entendo os seus planos. E eu vou vivendo uma vida sempre segundo esses planos, buscando viver esses planos. Não simplesmente buscando o que eu quero, não, mas vivendo os planos de Deus. Então essa minha fé dinâmica é criada nesse relacionamento com Deus. Não tem outra maneira. É oração, é leitura da palavra, é jejum, é tempo de devocional, que é uma coisa tão simples, mas que muitas vezes nós não fazemos. E são coisas que muitas vezes nos brecam de uma forma que a gente não alcança, e quando chega no final do ano, por que não aconteceu isso? Por que de novo eu não alcancei? Porque está faltando a gente parar para olhar para isso, para a gente. Está faltando a gente se achegar mais a Deus. Está faltando a gente cuidar um pouco mais da nossa vida espiritual. Está faltando a gente ter mais intimidade com Deus e ter essa fé dinâmica. Uma fé que me move. Uma fé em que eu entendo que Deus é. E eu vou seguindo os seus planos. Amém, igreja? Você pode dar glória a Deus ao Senhor? Aleluia. Só que quando nós temos essa fé e nós temos essa intimidade com Deus, além de eu me tornar essa pessoa sincera, eu me tornar essa pessoa genuína, essa pessoa verdadeira, essa pessoa generosa, uma coisa também que vai ficar muito no meu coração é uma coisa chamada gratidão. Eu passo a ser uma pessoa mais grata quando eu tenho uma intimidade maior com o Senhor, quando eu tenho esses olhos bons que são falados aqui, quando eu sou verdadeiro, quando eu tenho essa generosidade. Porque eu não estou querendo dizer aqui que tipo assim, eu estou passando uma receita, falando assim, ó, é o seguinte, se você tiver esses olhos bons, se você buscar Deus, tem intimidade com Ele, pronto. Vida extraordinária, espetacular, sem problema. Não. Vai ter problema sim. A única diferença é que quem tem esses olhos maus, que nós estamos falando aqui, é uma pessoa que se afunda, chega no fundo do poço. Muitas vezes para entender o que está acontecendo. No seu caso, quando você tem a Deus, você entende que aquilo não é para a sua destruição. Muito pelo contrário, você se torna grato, inclusive pela crise. O que Paulo fala? Em tudo dai graças. Não é graça só pela vitória, é graça também pela crise. É graça, é dar graça, é agradecer ao Senhor pela derrota. Como assim, Bruno? Seguinte, gente, pensa comigo. Se você parar para pensar, no mundo, as maiores invenções, a maior parte dos conhecimentos que foram criados, quanto tempo vocês acham que esses cientistas passaram buscando a resposta? Quanto tempo será que Einstein passou buscando a teoria da relatividade? Quantas vezes ele não estava lá e ele errou o cálculo e ele teve que voltar lá de trás e voltar de novo? E errou, foi lá e voltou de novo. Porque essa dor, essa tristeza, ela muitas vezes ela serve para nos impulsionar. Ela serve para o nosso crescimento. Porque nós seres humanos tem uma coisa, quando tudo vai bem, sabe o que a gente faz? A gente fica acomodado.
A gente fica muito confortável, às vezes até se afasta de Deus. Aí sabe o que tem que acontecer? Tem que acontecer algum problema para me sacudir, para eu entender o seguinte: eu dependo de Deus. E a partir daí, começa um crescimento na minha vida. Começa um novo crescimento. Então, nesse ano de 2020, você vai ter vitória? Amém. Creio que você vai ter um ano extraordinário. Mas o ano vai ser extraordinário com dor, com choro, com tristeza, porque vai haver esses momentos. A gente não vai poder escapar. Todos nós vamos passar por isso. Ninguém vai estar ileso. Só que isso vai servir para o nosso crescimento. Isso serve para o nosso crescimento. Quando eu estou em Deus, quando eu estou mergulhado na presença de Deus, quando eu tenho essa fé dinâmica, Deus, Ele é em mim, através de mim. Quando eu tenho esse entendimento, tem um conto muito interessante. Olha aqui, presta atenção. Um fazendeiro, ele um dia comprou um cavalo de corrida e ele ganhou de cara a primeira. Aí os vizinhos chegaram e falaram: rapaz, ó, vai ganhar bastante dinheiro, hein? Cavalo bom. Ele falou: ué, quem pode dizer que é bom ou ruim? Aí depois de um tempo, o que aconteceu? Ficou muito evidência aquele cavalo, era o que o pessoal chama lá de garanhão, roubaram e ele perdeu. Aí o pessoal falou: rapaz, mas você perdeu muito dinheiro, hein? Caramba, que pena. Daí ele falou: ué, quem sabe o que é bom ou é ruim? Aí depois de um tempo aquele cavalo fugiu dos bandidos. E na hora que ele fugiu, ele levou todas as éguas junto. E chegou para esse fazendeiro o garanhão com todas as éguas. Tudinho para ele. E o bandido ia reclamar? Não podia. Aí o pessoal falou: rapaz, que bom, hein? Agora ganhou até égua, melhorou ainda. Ele: ué, mas quem vai dizer que isso é bom ou é ruim? Aí o filho, ajudando, foi tentar domar uma das éguas que era mais arredia, caiu, quebrou a perna. Falou: rapaz, mas que pena. Os vizinhos de novo chegaram: era o seu filho que te ajudava, vai ficar sozinho agora, coitado. Ele falou: ué, mas quem vai dizer que isso é bom ou ruim? Aí depois de um tempo estourou uma guerra. O que o pessoal fez? Chamou todos os jovens da região. Quem que não pôde ser chamado? O menino que quebrou a perna. Aí pergunta se os vizinhos foram perguntar de novo, falar alguma coisa para ele. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então a crise, a dor, a tristeza, quando nós estamos em Deus e temos uma fé dinâmica, nós podemos aprender com ela, nos levantar e crescer. E em todo tempo ser grato a Deus. E entender que Deus não tem a obrigação de fazer mais nada por nós. Não tem, gente. Porque sabe qual que é o grande problema? Principalmente quando eu tenho essa percepção deturpada, esse olhar, essa questão dos olhos maus, é que quando acontece algo de errado, eu quero colocar Deus na parede. Eu quero apontar o dedo para Deus, achando que Deus, Ele tem a obrigação de fazer mais alguma coisa. Deixa eu te falar, Deus, Ele já derramou a sua graça sobre as nossas vidas. O Senhor nos deu o maior presente que nada nesse mundo pode dar, que é a salvação, a vida eterna. Depois de tudo isso, eu vou querer ainda o que mais? Com que direito eu vou julgar a Deus no que Ele faz, no que eu perco ou no que eu ganho? Se Deus, Ele permite que uma pessoa ganhe, a outra perca, porque a gente tem muitas situações que às vezes a gente para e fala: mas por que isso aconteceu? Não sei. Eu não sei. E na verdade a gente não precisa ficar buscando saber, porque Deus é soberano. E o que importa na minha vida é eu ser grato, entender que Deus já fez tudo por nós. O Senhor já fez tudo por nós. E isso é a nossa alegria. Isso é o que nós temos de maior valor, de maior riqueza, a graça, a salvação. Então só por isso, todos os dias quando eu levanto, eu tenho que ser grato a Deus. Independente das circunstâncias, eu tenho que ser grato a Deus. Amém, queridos? E uma coisa interessante dentro disso é que para nós lembrarmos disso, nós precisamos ter uma coisa que é falada em Lamentações de Jeremias 3:21. Quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual era o cenário que Jeremias estava vendo quando ele falou essa frase? Era um cenário de total destruição. Não tinha nada. Estava tudo acabado. Você está entendendo? Estava tudo acabado. Jeremias não tinha nada. Só que sabe o que ele falou? Eu quero trazer à memória o que não vai me deixar morrer, mas o que vai me dar esperança. Então, quando eu estou em Deus, mesmo nos momentos de tristeza, eu consigo ainda me alegrar, porque eu vou trazer na memória tudo que Deus fez já pela minha vida. Me fala de onde Deus te tirou, qual é a sua história, o que Deus já fez por você, quantas portas Deus já abriu, quantos livramentos Deus já deu. Então, meu irmão, a gente só tem a agradecer. E a gente muitas vezes usa a gratidão só no mês de dezembro. Não, a gratidão o ano inteiro. 365, esse ano é 366 dias, até 366 dias, certo? A gente vai ser grato a Deus o tempo inteiro. Não podemos ser ingratos. Não podemos ter falta de memória com Deus, como o povo de Israel, por exemplo, teve. O povo de Israel, ele ficou 400 anos cativo. Eles viram as 7 pragas do Egito, eles viram o mar se abrir, eles viram o maná caiu do céu, eles viram coluna de fogo. Cara, quantas coisas eles viram? Eles passaram dificuldade? Passaram. Só que o que eles fizeram? Na balança eles colocaram a dificuldade aqui e o que Deus fez aqui. E é isso que a gente vai fazer na nossa vida. Deus, ele abençoa a gente, mas quando vem uma, duas, a gente fala assim, ó, mas por que Deus deixou isso acontecer? Mas e o que Deus fez aqui? Não importa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então que a gente possa exercitar a nossa memória. Porque é essa memória que nos dá esperança no momento de crise. É essa memória que nos ajuda a aprendermos com essas adversidades. E eu, já caminhando para o final, esses olhos bons me tornam verdadeiro, me torna genuíno, sincero, grato. Só que essa gratidão não pode ficar só nas nossas palavras. Tem que se tornar gesto também. Que a gente possa buscar realmente ser generoso no nosso dia a dia. Que a gente possa buscar de fato sim, ter ações que possam abençoar outras pessoas. Só que para isso a gente tem que parar de olhar só para as nossas necessidades. Olhar só para o que eu preciso, olhar só para o que eu estou passando. Parar de ficar olhando um pouco para o nosso umbigo. Começar a olhar para o lado, começar a olhar para quem está ao nosso redor, porque às vezes tem uma pessoa que está sofrendo, tem uma pessoa que está morrendo do seu lado, e você não sabe, por quê? Você está olhando só para você. E a generosidade é tão simples, porque a gente pode abençoar financeiramente? Podemos abençoar com alimentos, com roupas, podemos, brinquedos, podemos, toda essa parte é válida, se você pode, faça mesmo. Só que muitas vezes, sabe o que a pessoa está precisando? De um abraço. Muitas vezes a pessoa só está precisando que você perceba ela e fale, como é que você está? Está tudo bem com você? Às vezes a pessoa só está precisando que você fale para ela, meu irmão, minha irmã, eu te amo, você é importante. O que a pessoa às vezes está precisando é só isso. Às vezes sabe o que a pessoa está precisando? Que você só escute ela, que você sente lá e fique algumas horas escutando. Agora voltei hoje lá de Três Pontas, é uma cidade em Minas. Meu avô já está com 83 anos lá, né? E por mais que a minha filha, ela não interaja tanto com ele, mas eu percebo que o tempo inteiro que ela está próxima, ele fica olhando, ele fica feliz. Então eu acredito que só o fato dela estar ali, pessoalmente, muito mais do que um vídeo, mas ela está ali pessoalmente, já faz a alegria dele. Então por isso eu vou lá e enfrento 4 horas de carro, entendeu? Uma cidadezinha bem pacata, não tem nada para você fazer lá. Mas por que a gente enfrenta? Porque eu quero fazer a alegria do meu avô. É a única bisneta que tem. Então por mais que não vai ter aquela interação, ele não vai pegar no colo, ele não vai correr atrás dela, mas ele se alegra com ela ali na casa dele. A presença já muda. Você entende? Então não estou falando aqui de você ser generoso, você não precisa fazer grandes coisas. Faça pequenas. As pequenas coisas, elas têm muito valor. Amém, meus queridos? Então eu concluo dizendo isso.
que nós possamos focar na nossa vida e pegar, em vez de olharmos muito para os bens materiais, vamos olhar primeiramente para nós. Vamos primeiramente nos lançar na presença de Deus. Vamos buscar ter essa intimidade aprofundada, formar essa fé dinâmica que me faz entender que Deus é através da minha vida, e a partir daí eu ter essas características, sinceridade, ser genuíno, ser uma pessoa grata, e mesmo com a crise eu agradecer a Deus. Nesses momentos eu ter memória para me trazer esperança, enfrentar e crescer. E a partir disso, transformar em atitudes para os meus irmãos, para a minha comunidade e para a minha família. Porque com certeza assim, eu e você, nós teremos um ano de 2020 abençoado na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe, querido. Queria te pedir para você ficar de pé. Amém? Será que a gente pode cantar Me Derramar? Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu queria que você pudesse, enquanto isso, fechar os teus olhos e que você pudesse fazer essa autoavaliação da sua vida. Você pode começar fazendo isso hoje já. Você pode nesse momento aproveitar para falar com o Senhor e falar: Deus, eu quero ser diferente, eu quero ser transformado pelo Senhor, eu quero ter esse coração grato, esse coração sincero e verdadeiro. Você pode fechar os teus olhos? Enquanto nós estivermos louvando, você possa falar com o Senhor, fazer essa avaliação da sua vida.